começando um episódio muito especial aqui no Inspira Quem Pode. Eu estou muito feliz porque ele é, no mínimo, internacional. Eu recebo aqui hoje uma pessoa com uma história muito inspiradora, transformadora. Ela é uma referência quando a gente pensa em comunicação, gestão de crise, relações públicas e extrapolou as fronteiras brasileiras, as fronteiras de São Paulo, Curitiba e foi para o mundo, foi para Londres, foi para o Reino Unido, para Portugal. Eu tenho a alegria de receber a minha grande amiga, parceira, sócia, Lorena Nogaroli. Lorena, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cris. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com você. Espero que seja muito legal a nossa conversa e que os ouvintes gostem. E assim, a Lorena é jornalista, Lorena é sócia fundadora da Central Press, que é uma das agências de comunicação mais premiadas do país, que tem hoje unidade no Reino Unido, liderada por ela, que hoje vive lá, na verdade, vai contar pra gente essa veia europeia que está um pouco em Portugal, um pouco no Reino Unido, um pouco no Brasil, nasceu ali em Curitiba, mas extrapolou essas fronteiras, como eu disse ali no começo, então a gente vai conversar muito sobre como é fazer comunicação no nosso país e fora dele. Lorena, obrigado mais uma vez pela sua presença. Mais de 25 anos atrás, nascia aquela que hoje é uma referência quando a gente pensa em agências de comunicação mundo afora, que é a Central Press. 2 décadas e meia você vivenciou todo tipo de desafio, de evolução, de mudanças no formato de se fazer jornalismo nesse país. Como é que foi tudo isso? Como é que foram 25 anos de Central Press? Eu digo que eu comecei errado. Eu comecei fazendo, minha formação em jornalismo, então eu fiz um curso de comunicação social com habilitação em jornalismo e fui montar uma empresa sem noção nenhuma de contabilidade, sem noção nenhuma de finanças empresariais, negócios, captação de clientes, RH. Então foi um desafio muito grande. E eu digo assim, quem não se capacita acaba aprendendo com os erros, né? Aprende apanhando. Existe a forma mais fácil, eu aprendi pela forma mais difícil. Mas aprendi com a experiência, aprendi com os erros, hoje não cometo os mesmos erros, cometo erros diferentes. Mas é errando também que se aprende, né? Então, foi muito difícil no começo, eu tinha 19 anos, não era nem formada ainda. Caramba. Tive que me emancipar para poder abrir minha empresa e foi caminhando sempre, caminhando a passos curtos, mas sempre subindo. Nasceu em Curitiba. Nascemos em Curitiba. E aí, quando você olha para, vamos arredondar ali esse início dos anos 2000, quando você olha para esse início dos anos 2000, o fazer jornalismo, né, o fazer conteúdo para os jornalistas, que é a raiz de uma, então, assessoria de imprensa, como nasceu à época, era muito diferente do hoje, 2025, né? Era. Quando abri a Central Press, eu tinha a disciplina de assessoria de imprensa na faculdade. E era completamente diferente já o que eu fazia no dia a dia do que eu aprendia na faculdade. Então, assim, aprendi colocando a mão na massa mesmo. E aprendi com o surgimento do fax primeiro, então aí depois começou a questão da informática, o pessoal já não fazia mais diagramação à mão, né? Já começou a fazer a diagramação online não, mas já começou com PageMaker. De alguma forma informatizada, né? Informatizado, e a internet era discada ainda. Caramba! Aí tínhamos fotos que o fotógrafo fazia, foto de eventos, a gente geralmente cobria Stock Car, cobria corridas de automobilismo, e o fotógrafo fazia as imagens, revelava as fotos, a gente escaneava as fotos para daí mandar para os veículos de comunicação. Caramba! Por e-mail. Que aí o e-mail naquela época já era uma super modernidade, né? Era uma super modernidade, porque antigamente, antes dos anos 2000, a gente mandava foto na redação, a foto impressa. Então a gente escolhia, olha, essa foto vai para esse veículo, essa outra foto vai para esse veículo, então revela tantas dessa, tantas dessa, tantas dessa outra. E aí
era por isso que a gente tinha como mandar foto exclusiva, né? Às Pois vezes a gente ninguém mais revelava teria, uma né? só de cada foto, uma cópia só, e escolhia os jornalistas que receberiam. Então era muito mais fácil o controle, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo em 2008. E eu me lembro que foi bem naquele período, 2007, 2008, de um debate sobre a não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalista. E alguns poucos anos depois iniciou-se aquele período de crises, né? As redações gigantes com aquela grife que era ser jornalista, né? As redações com muitas demissões em massa. Então você também deve ter passado por aquele período no qual você tinha uma série de potenciais receptores de pautas jornalistas para um momento em que um único redator escrevia para entretenimento, esporte, política e policial. Deve ter sido uma loucura. Foi, mas eu sempre procuro ver a questão pelo copo meio cheio, né? Sempre onde há problemas, onde há riscos, há oportunidades. E nós sempre enxergamos onde tem a oportunidade nesse problema. E assim, o enxugamento das redações para as agências trouxe uma oportunidade da gente poder melhorar o conteúdo, já oferecendo um conteúdo mais com o perfil daquele veículo, com a cara daquele veículo, porque a gente sabia que não tinha tanto jornalista para fazer e que eles iriam depender das assessorias de imprensa. Certo. Muito mais do que dependiam antes, né? Antigamente, eu costumava ligar para o jornalista, sugerir uma pauta, ele falava assim, o assunto é interessante, mas eu não quero release porque eu mesmo vou atrás. E acabava indo atrás muitas vezes de algum concorrente ou de outro especialista para falar sobre o assunto. Quer dizer, a gente sugeria o assunto, mas o assunto era abordado de outra forma, não com com as marcas que a gente gostaria que fossem abordadas. Com esse esvaziamento das redações, os jornalistas têm menos tempo para apurar a informação. Então, eles acabam confiando, e essa é a importante de uma assessoria de imprensa com boa reputação, com confiança, com credibilidade, né? E a gente construiu isso ao longo desses 26, 27 anos. Com boa reputação. Essa palavra permeia muito da sua carreira, da história da Central Press, e você é globalmente uma referência quando a gente pensa em gestão de reputação de empresas, de empresários, de executivos. Qual é a importância de uma reputação ilibada quando a gente pensa numa grande empresa, num CEO? A gente tem a diferença entre CPF e CNPJ, ou uma atitude impensada ou errônea de um executivo pode macular uma companhia? Completamente, completamente. A gente tem muitos exemplos aí que eu não vou citar por questões éticas, mas muitos exemplos de empresas multinacionais que tiveram muitos problemas, inclusive na Bolsa de Valores, né, com o preço das ações caindo por conta de atitudes pessoais de seus executivos. Então, decisões erradas na vida pessoal. Hoje eu cuido de várias empresas, inclusive do que os executivos estão fazendo e não estão fazendo. A gestão de crise é uma realidade do seu dia a dia? A gestão de crise é uma realidade do meu dia a dia. Não tem dia que a gente não tenha uma crise para gerir. Mas eu vou te falar, principalmente as sextas-feiras e as vésperas de feriado. Parece que a crise, ela adivinha, né? Parece que adivinha. Mas a crise, ela é, em geral, causada por pessoas. E as pessoas, ou os executivos, enfim, no exemplo que você disse, né, da questão das bolsas, dos valores de marca das empresas, eles podem também, que eu sei que é uma coisa que você faz com muita excelência, eles também podem ser treinados, os media trainings, né, para quem não conhece, que são esses treinamentos de como você lidar com a imprensa, com os jornalistas, mas que na prática ele serve como um posicionamento em geral. O que é a importância de um media training hoje para um alto executivo? E aí independe de estar no Brasil ou não, tá?
Sim, eu diria que o media training é importante para uma parte da gestão de crise, que é a comunicação, que é você comunicar com transparência, que é você comunicar, você saber passar a tua mensagem, né? E saber o que não falar também, Exato. porque às vezes você fala o que não precisa, ou você fala um posicionamento teu que não é o posicionamento da empresa. Então, o media training ajuda o executivo a falar no momento que deve ser falado, a contar com a ajuda das pessoas especialistas em determinados assuntos, quer dizer, eu não preciso ser sempre o porta-voz, né? Existem pessoas melhores que eu para ser o porta-voz. O media training ajuda o executivo a perder o medo da câmera, ajuda o executivo a entender o jornalista, o que o jornalista quer quando ele faz uma pergunta, né? E também a saber que tipo de jornalista quer a notícia, que tipo de jornalista quer dinheiro e que tipo de jornalista quer emprego. Exato. Que tem uma diferença muito grande Muito na grande. abordagem de cada um deles, né? É por isso que existe assessoria de imprensa, para filtrar, né? A gente trabalha com os jornalistas que querem notícia, os outros a gente tenta blindar o nosso cliente, o executivo, dos outros tipos de jornalista que, infelizmente, e talvez até por não exigirem o diploma, né? E também pela questão das redes sociais, que hoje qualquer um coloca notícia, né? No mundo. Então, isso está cada vez mais recorrente. E a rede social, que é um exemplo que você trouxe, inclusive esse advento do marketing digital transformou a atuação de uma então apenas assessoria de imprensa numa agência de marketing 360, de comunicação como um todo, que é o caso da Central Press. Para as empresas ou para os empresários, se tornou mais desafiador ter novos stakeholders ali envolvidos, porque antes eu me preocupava com a opinião da imprensa, dos jornalistas que supostamente agiam ali com aquilo que a gente chama de mídia espontânea, informativa. Hoje eu tenho a rede social, em que eu sou a voz, eu, marca, tenho o meu perfil, mas eu também tenho a rede social em que o meu cliente fala comigo em primeira pessoa, me cobra, inclusive, de posicionamento. Para as empresas e, consequentemente, a atuação das agências, ficou mais difícil? Ficou mais complexo. Mas, assim, as redes sociais, se por um lado a tecnologia facilita a gente entrar em contato com pessoas no mundo inteiro, facilita a gente encontrar pessoas, facilita a gente fazer conexões. Por outro lado, sim, Cris, nem todo mundo é bem intencionado, né? Às vezes a pessoa teve um problema pessoal, um problema único que não é comum na empresa. Às vezes teve um problema com um único funcionário que estava em dia de treinamento, e hoje todas as empresas que trabalham com colaboradores sabem do risco que é você não ter o treinamento, você está exposto o tempo todo a esse bombardeio de informação e de pessoas sendo julgadas e julgando a sua marca pelo que os teus colaboradores estão fazendo o tempo todo, né? E eles colocam isso, postam nas redes sociais, às vezes fora de contexto. Sim. Muitas imagens fora de contexto podem gerar uma crise gigantesca de imagem. Então, a gente está lidando com uma nova era da desinformação e uma era da culpabilidade, que todo mundo quer apontar o dedo para todo mundo, e geralmente, assim, as empresas líderes de mercado, as empresas em rápido crescimento, são as mais visadas e são as maiores vítimas desse tipo de problema. Exatamente. Agora, quando Central Press, nascida em Curitiba, se torna esse fenômeno com dezenas de prêmios na prateleira, que a gente poderia citar aqui alguns, Prêmio Aberge, Prêmio Mega Brasil, diversos, Melhor Agência do Sul do Brasil. Como que a Central... Qual foi o momento da virada? Você consegue se lembrar a hora em que você falou, virei grande, cresci e vou transbordar?
vou sair de Curitiba, vou para São Paulo, vou sair de São Paulo, vou para a Europa. Você tem clareza desse momento ou ele foi orgânico? Cris, eu nunca me senti grande, até hoje eu não me sinto grande. Você tá de brincadeira? Não. Sério? Sério, eu sempre penso assim que eu acho que eu sou completamente o oposto daquele empresário arrogante que acha que chegou onde queria chegar. Sim. Eu sempre acho que a gente tem um passo a mais para subir, Pra trilhar. sempre acho que a gente pode fazer melhor. Eu e meu sócio, Cláudio, a gente fala que nós somos inquietos. Sim. Então, essa inquietude é que faz a gente ver que a gente não é tudo isso, que a gente pode ser melhor, sabe? Não melhor que o outro, melhor que a gente mesmo. Sim, se superar. Exatamente. Mas essa internacionalização, ela nasceu por um objetivo estratégico, por um desejo desse estar ali, por exemplo, na unidade de Londres. Em que momento que veio? Foi pré-pandemia, durante pós-pandemia? Você lembra do momento? Em 2011, eu fui fazer um intercâmbio para aprender inglês, porque o meu inglês era totalmente travado. Eu tive inglês aqui no Brasil, então morria de vergonha de falar e errar. Sim. E fui fazer um curso de inglês lá em Londres para destravar o meu inglês. E cheguei lá e me encantei com a cidade. Eu falei, gente, eu fui feita para viver nesse lugar, eu quero voltar. E todos os outros anos, desde 2011, eu voltei para Londres. Caramba! 2017, eu morei lá, levei minha filha para aprender inglês. E ela falou, mãe, não quero voltar para o Brasil. Uau! E eu prometi para ela tinha 13 anos na época, eu prometi para ela que a gente ia continuar indo para Londres todos os anos, que eu ia crescer o negócio lá, e crescer a Central Press e ia levá-la para estudar na universidade. E foi o que eu fiz. Então, 2018 eu já comecei, 2018 a gente já começou uma parceria mais forte com uma agência de lá chamada Brasil. Coincidentemente. A gente tem essa parceria desde 2013. Caramba, bastante tempo. Mas 2017 eu estagiei nessa agência. 2018 a gente levou outras pessoas para estagiar. Então, todos os anos, algum colaborador da Central Press fazia esse intercâmbio com a Brasil em Londres. E 2019, então, a gente fundou a Central Press, no escritório da Central Press UK. Pré-pandemia, 2019, então. 2019, a gente abriu a empresa lá para eu me mudar para lá no começo de 2020. 3 dias antes de eu me mudar para Londres, fecharam as fronteiras. Uau. E eu não pude ir em 2020. Uau! Então o sonho que vinha desde a primeira ida ali foi um pouquinho postergado, mas aí 2020, não foi em 20, foi em 21. Foi em 21. E aí em 21 começou, de fato, o sonho londrino aconteceu. E a sua filha Paola, um beijão. Inclusive a Lorena comentou, né, de outras pessoas irem. Aqui no estúdio está com a gente a Bruna, uma queridona da Central Press. Então um abraço para a Bruna, para todo mundo que trabalha na Central, para Paola, para o Henrico, outro filho que a gente vai falar também, para o Cláudio. 2021 começa e aí é nesse momento em que você, e eu falei aqui, ó, que é presença internacional, porque de fato a Lorena não vive no Brasil, então eu tô muito honrado pela presença dela aqui conosco hoje em São Paulo, e aí é nesse 2021 que você começa então a oficialmente se dividir, começar numa vida na grande ponte aérea que cruza o Atlântico. Sim, continuei atendendo os meus clientes aqui do Brasil. Tá. E foi muito bom, como eu falo para você, a gente tem que ver a oportunidade nas crises. Sim. A pandemia trouxe uma grande oportunidade para mim, que foi os meus clientes entenderem que eu conseguiria trabalhar remotamente. Exato. E trabalhando um ano inteiro, mais de um ano remotamente na pandemia, em 2021 eu fui para Londres tranquila, sabendo que eu conseguiria atender à distância. E ao mesmo tempo que eu conseguiria fazer novos networkings, que eu conseguiria trazer muita inovação de lá para os meus clientes daqui, que eu conseguiria trazer muita conexão com
conexão global para eles, né? Então eles viram valor nessa minha ida para lá. E os grandes e bons empresários, que são aqueles que compreendem, que entendem a importância da inovação, são até gratos pelo fato de ter um parceiro de negócios, uma agência, um parceiro estratégico, respirando outros ares e trazendo inovação, trazendo novidade para eles, né? Então, de fato, os clientes devem olhar para isso com alegria e falar, olha, a minha agência é global, então deve ser muito legal. E o ser global, jornalista de formação que é, e com todo o seu relacionamento, estando em Londres, eu te acompanhei, sei que você fez grandes coberturas para o Brasil, incluindo a questão toda da morte da Rainha Elizabeth, com o rei Charles assumindo o trono. Como é que foi a sensação de estar em loco, em Londres, num momento tão marcante para a nossa história, global? A Bruna pôde compartilhar comigo, ela estava fazendo um intercâmbio nesse momento dos 75 anos de reinado da Rainha Elizabeth. A gente cobriu os 75 anos de reinado juntas, e quando ela voltou para o Brasil, aí houve realmente a morte da rainha, e meu contato com os veículos de comunicação daqui é muito forte ainda bem. E muitos amigos me pediram a cobertura, então, de toda aquela movimentação, de todo aquele... É um mundo diferente a monarquia britânica, né? Então, a gente fica aqui, parece conto de fada aqui no Brasil, distante, que a gente não vive, né? E realmente, para mim, foi uma nova experiência. Tanto fazer uma cobertura, que eu, como jornalista mesmo, de redação, trabalhei muito pouco tempo antes de abrir a assessoria de imprensa, como a experiência pessoal de ficar 9 horas na fila para ver o caixão da rainha. Uau! A experiência pessoal de entrevistar pessoas na fila, de... filmar toda aquela multidão em frente ao castelo, ao palácio, né? Sim. Fui a Westminster, fui a Windsor, enfim, e aí quando teve a posse do rei Charles também, eu estava lá, também fiz a cobertura. E Londres, eu digo que tudo acontece primeiro lá. Lá é o centro do mundo, então... você tem mais de 30 línguas faladas dentro do metrô de Londres todos os dias. É uma cidade global. Exatamente. E você sabe que o português é a 6ª língua mais falada? Então você ouve bastante. Muito. Não sente tanta falta. Muito. Às vezes eu vou a eventos e as pessoas aqui do Brasil me perguntam assim, como é que você encontrou essa pessoa em Londres? Eu vou a eventos e toda vez que eu escuto alguém falando em português, eu pergunto de onde você é, o que você faz. E assim a gente vai conseguindo fazer altas conexões por meio da linguagem. Muito bom. Você eu sempre te disse isso, né? Nos últimos 5, 6, 7 anos que a gente se conhece, começou com o trabalho, se tornou uma grande amizade. Você é uma pessoa muito inspiradora. Mãe de 2 jovens, Paola e Henrico, ambos morando lá, né? 2 jovens adultos, uma mulher empreendedora, uma comunicadora, uma jornalista, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher global. Como é que você equilibra tudo isso? Então, dá para pular essa parte? Equilibra, né? Essa é a pergunta. Olha, eu atendo, um dos meus clientes é uma indústria farmacêutica chamada Prate Dona Duzi. Eu equilibro com fármacos. Equilibra com o que tem de disponível no momento, né? Exatamente. Não, mas falando sério, são muitos chapéus, muitos pratos que você equilibra ao mesmo tempo, e a gente fala brincando, mas ter essa ponte aérea, que não é daqui no Rio de Janeiro, né? Cruzar o Atlântico, tem um peso, tem um significado. Então, eu imagino que seja desafiador. Olha, só esse ano, nós estamos em abril, eu fui e voltei já 3 vezes. Uau! Então, foram 3 viagens daqui para a Europa, mais acho que umas 5 viagens entre Londres e Lisboa, Londres e Porto,
Então, eu digo que o meu guarda-roupa tá na minha mala. É isso, não tem uma base. Não. E até, seja por questões pessoais ou novos negócios, você também, mesmo estando na Europa, não está só em Londres. Você se divide entre Portugal e o Reino Unido e todas as demais viagens que acontecem ali dentro. Então, adorei essa expressão. Como é que é o meu guarda-roupa? É minha mala. É a minha mala. Vou adotar. Lorena, a gente tem um quadro fixo aqui, que é uma das minhas partes preferidas e, obviamente, que você não vai escapar dele. Então, Lorena Nogaroli, quem te inspira? Sabe que eu sabia que você ia fazer essa pergunta e fiquei uma semana pensando em quem me inspira. Eu acho que qualquer pessoa diria que quem inspira é o pai e a mãe, Sim. né? Eu tenho a minha avó, que foi muito presente na minha vida, infelizmente não está mais aqui, mas ela foi uma grande inspiradora. Inspiradora das coisas boas e das coisas ruins também. Muitas pessoas acham ruim, eu não. Não, e é importante conhecer todos os lados. Com certeza. Mas eu tenho, assim, muito mais pessoas. Eu não posso dizer que tem uma pessoa só que me inspira, porque todos nós somos humanos. Sim. Então, todo mundo tem os seus problemas. E eu procuro me inspirar muito mais também nos erros das pessoas que eu não quero cometer, Aprendizados, do né? que me inspirar em algo que a pessoa fez de bom, porque tudo que a gente faz, a vida não é um Instagram, né? Não. Na vida real é muito diferente. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes você se inspira em pessoas do Instagram. Às vezes você se inspira em histórias que foram contadas por um prisma. A história sempre é contada pelo vencedor. Sim. Então você nunca sabe se aquela felicidade, se aquele sucesso é verdadeiro ou veio de lá mesmo. Agora, os fracassos você sabe exatamente de onde vieram. Sim. Então é muito mais fácil você estudar os fracassos e tentar não cometer e ser original e ser autêntica nos teus sucessos, do que você se inspirar em sucessos que talvez não sejam autênticos. E não à toa tantas pessoas se frustram com figuras ou personagens que acompanham e que um dia falam, sério? Que eu passei uma vida admirando esta pessoa e olha que decepção. E por outro lado, quem ou o que irrita Lorena Nogaroli? Hipocrisia. Hipocrisia. A hipocrisia me irrita demais. Eu acho que se você não gosta de algo, não faça. Exato. Né? Não precisa sair apontando o dedo para as pessoas que fazem e daqui a pouco, na primeira oportunidade que você tem de fazer, você vai lá e faz. Você vai lá e faz. Soa muito hipócrita. Às vezes as pessoas não fazem porque não têm oportunidade, mas apontam o dedo para as pessoas que têm. Então, assim, eu acho a hipocrisia uma das únicas coisas hoje, assim, que me irritam profundamente. Ótimo, ótimas respostas. Densas, completas e complexas como Lorena Nogaroli. Lorena, além de tudo que a gente falou, tem um capítulo, um recorte, um pedaço da sua história que eu sou um grande admirador, que eu acho que você é uma mulher estratégica e de conexões. Você está no mundo, você está lá no Reino Unido, você apoia, por exemplo, o LEAD, que é o grupo de líderes empresariais, você está no Paraná, você conecta pessoas estratégicas. Esse networking construído ao longo desses 25 anos faz, no seu dia a dia, diferença na construção profissional da Lorena? Total. Total. Eu tenho uma amiga que acabou de liderar o Dia Mundial da Criatividade em Curitiba e eu ajudei ela como voluntária, fiz o que pude à distância, né? Mas ela fala assim, Lorena, o meu sonho é ter os contatos do teu celular por um dia. Olha aí, que responsabilidade! E eu admiro muito, eu acredito muito no poder do networking e eu te vejo fazendo conexões tão estratégicas e com generosidade. Você faz conexões que não necessariamente vão te trazer retornos financeiros. Não. Você faz pela legitimidade da conexão, por entender que fulano pode contribuir com Beltrano. Isso é incrível. Parabéns. Obrigada. Eu Sempre acho que foi tudo assim? que a gente tem que fazer, se a gente faz alguma coisa esperando algo em troca, a gente se frustra. Exato.
Sempre foi assim? Sempre foi assim. Isso tem muito da alma e dos aprendizados, por exemplo, da sua avó, com certeza tem uma sementinha plantada aí que faz com que esse coração e essa mente pensantes ajam dessa forma. Com certeza. Muito bom. Bom, conversa boa, tempo voa. Meu bem, que bom te receber aqui, que bom ouvir suas histórias, que bom conhecer outros lados desta mãe empreendedora, jornalista, comunicadora, dessa mulher estratégica, dessa mulher forte que tem a mala no guarda-roupa, vou usar, adorei essa expressão. O que é que você vê para o futuro? O que é que vem pela frente para a Lorena, para a Central Press, para os projetos, para o mundo? Eu acho que a globalização é inevitável. Eu acabei de terminar eu digo a minha última especialização, mas não é a última, com certeza ainda virão muitas. A mais eu recente, acho que, né? Parar de estudar não é algo que eu queira fazer a curto prazo, nem a médio. E a minha última especialização foi em gestão de riscos e crises. Então, a gente estudou muitos riscos globais, essa questão de crise climática, as crises geopolíticas, o grande apagão que aconteceu ontem na Europa. Né? Exato. Né? As pessoas pensando que era cybercrime, um cyberataque, não era, mas poderia ser. Poderia ser. Poderia e se ser. fosse, teria sido devastador. Teria sido devastador, mas eu te pergunto, você já imaginou acordar e não ter energia, não ter internet? É um apagão. E não conseguir acessar a tua conta bancária? Você tem dinheiro em espécie hoje? Mas assim, eu não tenho nem carteira. Eu não tenho carteira, nem dinheiro, nenhum cartão, nada. A minha vida inteira está neste aparelho, tanto que ele fica aqui, ó, para quem me acompanha todos os episódios, ele fica aqui na minha frente, porque toda a minha vida está digital hoje. Eu dependo desse celular para tudo. Então, eu recebi um apelido de Miss Tragédia. Por quê? Quando eu comecei a fazer lá em Londres os meus kits de emergência. Mas é uma Miss Precaução. E ontem deram graças a Deus que tinham no meu kit de emergência um radinho a pilha. Olha que excelente. Não ficaram incomunicáveis. Não Ao menos ficaram. sabiam que tinha algo acontecendo, né? E um carregador à luz solar. Olha que excelente, hein? Então, também, outra coisa que eu digo, um apagão não é algo que está muito longe. Uhum. Na verdade, eu trouxe isso para dizer que o meu futuro, o futuro que eu vejo no meu trabalho é trabalhar um pouco mais em cima de gestão de riscos e crises. Ótimo. Tanto na parte comunicacional, quanto na parte de prevenção. Excelente. E para a gente encerrar, o que é que a Lorena hoje, 2025, diria para a Lorena com 19 anos, quando tudo isso começou? Keep going. Keep going. Não desista. Olha o que aconteceu, olha onde chegou. Muito bom. Meu bem, muito obrigado. Que sensacional, que delícia te receber, que ótimo encontrar com você aqui em São Paulo. A gente se encontra em tantos lugares, em Curitiba, em São Paulo, fora. Sempre muito bom estar contigo. É um poço de aprendizado para mim te ouvir. Tenho certeza que para quem nos acompanhou também. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito bom estar com você. É sempre muito... A gente tem muita coisa sempre para conversar e parece que nunca acaba. Nunca, né? E até uma próxima. Até uma próxima. Eu vou só abrir um parênteses. Às vezes eu tô em Curitiba, coincidentemente a Lorena também tá, a gente marca café da manhã, almoço, jantar num dia para conseguir matar todos os tempos. Não consegue. Aí no dia seguinte a gente fala de novo e nunca dá. Então eu acho que é um bom sinal que nunca acaba o assunto, né? Muito bom. Para você que nos acompanhou aqui também, mais um episódio do Inspira Quem Pode, dessa história inspiradora, dessa trajetória, né, de tantos projetos aqui no Brasil e fora dele, da minha grande amiga, a inspiradora Lorena Nogaroli. Muito obrigado quem nos acompanhou, mais uma vez, obrigado, Lorena. Todo domingo, 19 horas, a gente está aqui junto, quando o episódio é lançado. Você pode assistir, ouvir qualquer dia da semana, em qualquer lugar, no YouTube, no Spotify, mas a novidade, domingo, 19 horas, a gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana. Espero por você. Até lá, um abração.